derrama tua graça sobre mim, transborda a tua unção e o teu poder, recria a minha vida toda em ti, nas águas do teu amor. Derrama a tua graça sobre mim, transborda a tua unção e o teu poder, recria a minha vida toda em ti. Se me liberta, Senhor, verdadeiramente livre sou. Eu quero começar esse nosso momento de reflexão fazendo uma oração que está hoje. O Padre pegou o livro para os homens, como curar e restaurar o masculino, a oração que está na página 59, o último livro que eu tive a graça de escrever, de cura interior, voltado para o masculino, para os homens. E é claro que essa oração foi pensada para os homens, mas encaixa para todos e cada um de nós. O Padre vai fazer essa oração sobre você, porque oração extensa, se você e eu formos repetir, vai se estender um pouco. Então, receba essa oração nesse momento. Senhor, reconheço que preciso da tua ajuda e que sozinho não sou capaz de ser um homem, aqui no caso eu vou dizer uma pessoa, sábia, forte e feliz. Preciso do teu socorro e do teu consolo de Pai. Muitas vezes minhas crises e angústias me cegaram, fazendo-me sofrer profundamente. Mas hoje eu volto a ti e te peço, ajuda-me, Senhor. Eu preciso de ti e me abro verdadeiramente à tua ação. Entrego-te agora todas as minhas crises, medos e dificuldades e peço que o Senhor me ajude a romper com tudo que me limita, reconhecendo as minhas fraquezas, meus pontos fracos e os trabalhando contigo. Liberta-me de todo fechamento em mim mesmo e fortalece-me em minhas fragilidades, levantando-me em todas as minhas quedas e fracassos, Senhor. Ajuda-me a perceber todas as crises e feridas ainda não superadas dentro de mim e dá-me coragem e fé para que eu as enfrente e as supere com êxito. Sei que contigo eu posso superar e ir bem mais longe que então. Dá-me humildade e sabedoria para eu verdadeiramente amadurecer e assim me tornar a pessoa forte e curada que o Senhor me criou para ser. Agradeço-te por tua bondade e imensa misericórdia. Eu me decido a caminhar sempre contigo, meu mestre e amigo. Amém. Vem Espírito Santo e nos abre o nosso entendimento para tudo que ouviremos aqui, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu querido filho, querida filha, satisfação prosseguir aqui com você hoje, essa nossa semana, esse tempo forte, rezando pedindo a Deus a proteção emocional. Como eu já disse aqui, eu e a Paula dissemos aliás, semana passada nós rezamos, refletindo, pedindo a Deus fortalecimento da imunidade da nossa alma, imunidade espiritual. E nesta semana nós estamos refletindo sobre a nossa imunidade emocional, psicológica. Quantas pessoas doentes nas emoções, na mente. Quantas pessoas precisando fortalecer a imunidade interior. Talvez você hoje, filha, esteja precisando fortalecer a imunidade das suas emoções, porque as coisas que estão acontecendo estão te atingindo muito, te prostrando. Talvez eu sei que você também tem a sua luta aí, né, mensal e diária para o seu 100%, e não só na área financeira, mas na área relacional, no seu casamento, na educação dos seus filhos, no seu trabalho. E as pancadas da vida vêm, mas nesta semana o padre foi movido a refletir sobre os temperamentos, os 4 basilares temperamentos, essa teoria que vem lá de Hipócrates, que é respeitada e a mais basilada até hoje, usada até hoje, nos séculos 4 e 5 a.C., Hipócrates falou sobre isso, né? Por que o padre está refletindo sobre os temperamentos? Para levar você, à luz do Espírito Santo, à luz de Deus,
a se conhecer, a perceber o que é bom e precisa ser mantido, potencializado, e o que é ruim e precisa ser trabalhado, sabe? Então você vai pegar agora a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Hoje nós vamos refletir sobre o temperamento melancólico. Ontem eu refleti sobre o sanguíneo, terça sobre o fleumático, e na semana que vem, eu vou concluir essa semana, que era para acabar hoje, eu vou acabar estendendo um pouquinho. Eu concluo na semana que vem. O padre está até terça aqui no programa, e terça então eu vou falar do último temperamento, que é o colérico. Segunda, dia de finados, eu vou falar sobre a especificidade do dia, né? Esperança cristã. Terça sobre o colérico. Mas olha, essa passagem revela o que é o temperamento controlado pelo Espírito Santo. Essa passagem revela o que é o ser humano segundo o que Deus pensou que ele deveria ser. Essa passagem revela o homem e a mulher segundo o coração de Deus, que o coração de Deus sonhou. E o que faz, filho, filha, o nosso temperamento ser controlado pelo Espírito e ser elevado das suas fragilidades e tendências negativas naturais à estatura do que Deus sonhou, do equilíbrio, da maturidade. Os 9 frutos do Espírito. Aplicar, incorporar e viver os 9 frutos do Espírito é sinal de que o seu temperamento está controlado pelo Espírito Santo. É sinal que você saiu de uma condição carnal somente, dominado por instintos e fraquezas, instintos negativos, e você se elevou com Cristo. Lembra quais são os 3 passos que o padre falou? Tem falado essa semana? Os 3 degraus: oração, mortificação, que são os sacrifícios com significado, os nãos que a gente dá para a gente mesmo, para combater as tendências naturais negativas e elevar o nosso ser à estatura de Cristo, o homem perfeito, e a prática da virtude. Oração, mortificação e prática da virtude. Então vamos ver aqui a definição do temperamento perfeito, controlado pelo Espírito. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Olha só, 9 características, 9 frutos do Espírito. Esses frutos do Espírito, eles precisam servir agora para eu e você fazermos uma sincera autoavaliação, um sincero exame de consciência. Até mesmo quando você for confessar, abre essa passagem aqui antes e faz um exame de consciência a partir desses frutos. Analisa: eu tenho vivido o amor concreto na minha vida? Não é que você tem que ser perfeito, tá? A santificação não elimina as nossas tendências naturais de temperamento, mas ela eleva, para que nós saiamos da condição de animais, meros animais instintivos, bestializados, e sejamos o ser humano que Deus nos criou para ser. Então você precisa analisar. A síntese do temperamento perfeito é a pessoa que conseguiu incorporar, tá entendendo? Vai ficando natural. Claro, com esforço, com luta, com oração, com mortificação, né? Com prática da virtude, esses frutos aqui. O amor, eu tenho vivido o amor, é um exame de consciência que a gente precisa olhar para o nosso temperamento e fazer a partir desses frutos. Eu tenho sido uma pessoa que ama no concreto, e o amor, ele é manifesto, sobretudo quando é difícil, né? Amar, às vezes, arranca pedaço da gente, né? É entender o outro. O amor te faz entender o incompreensível, né? Às vezes não tem como você entender a reação daquela pessoa, mas quando você ama, você vive aquilo que está em 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta, né? Ele acredita sempre. Claro, sem ingenuidade, tem que corrigir as pessoas quando precisar de correção, mas esse fruto do Espírito, que é o amor, ele nos anima por dentro e nos fortalece para que nós não desistamos de amar, não é? Segundo fruto do Espírito, a paz. A pessoa que tem um temperamento controlado pelo Espírito, independente de qual seja o temperamento, ela é uma pessoa de paz. Olhando para a sua vida hoje, pode-se dizer de você: esta é uma pessoa de paz? Olhando para a minha vida hoje, pode-se dizer: Padre Adriano, onde ele vai a paz acontece? Ou será que é o contrário? Estou trabalhando para ser um homem de paz cada vez mais, né? Mas você é uma pessoa que produz esse fruto do Espírito, que é a paz, aonde você vai? Olha só, paciência. Paciência.
A gente não resolve, a gente não vai para o céu brigando, a gente vai para o céu amando. A gente não vai para o céu fazendo revoluções. A maior revolução é a revolução do amor, né? A maior revolução é a revolução do amor, porque você tem que combater não o exército que está fora, mas o exército de más tendências que está dentro, né? E o fruto, a consequência do amor é a paciência. Bondade. Você é uma pessoa boa. Nosso temperamento está de fato produzindo o fruto do Espírito, que é a bondade. E lembre-se que Jesus disse no Evangelho de João, isso é muito sério, que quem não produzir fruto, o Pai vai cortar. Olha aqui os frutos que a gente precisa produzir. Bondade, lealdade. Isso é uma característica do melancólico que eu vou falar já, né? Você é uma pessoa leal, fiel. A sua esposa, o seu compromisso é um fruto do Espírito. Deus não quer a infidelidade, sobretudo você que é casado, tá? Diga com muito respeito. Deus quer que você viva esse fruto do Espírito. Ele vai te ajudar com a graça dele. Eu sei que é difícil, não é? Olha só, mansidão. Você se considera uma pessoa mansa? Nossa, ele é manso igual um touro bravo. É preciso deixar Deus nos amansar. Às vezes, por predisposição temperamental, você não é uma pessoa mansa, você é uma pessoa irada. Você cresceu vendo o seu pai agir de forma irada, sua mãe escreveu, não leu, o couro come, né? Terça-feira eu vou falar sobre o temperamento colérico, sobre como domar esse temperamento, né? Mas é preciso ter mansidão, domínio próprio. Lembra que eu comecei essa semana, segunda-feira, o primeiro programa dessa semana da imunidade emocional, falando da importância do domínio próprio. Falei do jejum de dopamina, não é? A importância da gente se policiar diante das tecnologias, do excesso de celular, de série, de computador. Se você não viu, corre lá, veja o programa de segunda-feira, dia 26. O padre falou sobre isso, o domínio próprio, o autodomínio, é um fruto do Espírito. Então, eu quis já começar com essa palavra, filho, filha, para que você olhe para o seu temperamento, independente de qual seja, e veja, meu temperamento é controlado pelo Espírito Santo? Mais uma vez eu digo, não é que você tem que ser perfeito e um anjo, você tem suas tendências naturais, existem os momentos de raiva, é natural ter raiva, é bonito até se permitir sentir a raiva, mas o que você está fazendo com essa raiva que você sente? Está deixando ela te dominar? Sabe? Então, os 9 frutos do Espírito são a base, são o alvo, são a meta que a gente tem que almejar para submeter o nosso temperamento à ação de Deus e ao senhorio de Jesus. Nós precisamos produzir esses 9 frutos. Porque, filho, filha, quem não produz fruto vai ser cortado. João, capítulo 15, né? E a vida da gente precisa produzir fruto. Então vamos lá agora, tendo feito essa introdução para que você e eu reflitamos, façamos uma boa confissão aí, né? Assim que possível. E, gente, muitas pessoas me pedindo confissão pela internet, não pode. O sacramento da confissão é pessoal, é auricular. Você tem que procurar um padre aí na sua cidade, tá? Já estou esclarecendo. Claro que o padre pode tentar te dar uma palavra, mas confissão pressupõe essa presença, né? Porque imagina, se alguém entra na minha rede social e pega os seus pecados lá. Não só por isso, por outras questões teológicas que o padre não vai abrir agora. Então vamos falar da característica do temperamento melancólico. Moisés, um grande melancólico. Profeta Jonas, outro grande melancólico. Elias era melancólico. São João da Cruz era melancólico, não preciso dizer, né? Quem já leu já sabe. Santa Teresinha do Menino Jesus era melancólica. O apóstolo Tomé era melancólico. Então hoje, falando sobre a figura de Moisés, eu tive que optar por uma dessas figuras ilustres, não dava para o padre falar de todas. Eu optei por Moisés, um dos maiores líderes que o mundo conheceu, que conduziu 3 milhões de pessoas por um deserto, através de um deserto por 40 anos, né? Vamos entender, melancólico é um temperamento, vou falar das características. Então, como eu disse ontem, eu acho muito bonito quando vocês anotam, né? Mas se você quiser, a proposta que o padre faz, escute, depois você retoma a pregação, num outro momento do dia, e anota, porque esse conteúdo necessita de autoanálise, né? Você precisa olhar para você. E olha, tem gente que fala, eu tenho todos os temperamentos. A gente não tem todos os temperamentos. A gente tem um dominante e um segundo ali mais forte, segundo o padre Royo Marim, que é o que eu estou usando como base para esses dias de formação aqui, de pregação, né? Talvez existe aquele efeito camaleão, né? A pessoa que, por exemplo, está lá no emprego,
reage de um jeito. Está lá na festa, reage do outro. Isso aí é uma reação externa. Você tem que olhar para como as coisas acontecem dentro de você. Qual é a sua tendência natural? Não é o comportamento que você tem camaleão ali, né? Mudando de cor em cada lugar para sobreviver ou para corresponder. Talvez tem gente que cai nessa armadilha, a expectativa daquele grupo social, daquele lugar. Olha para a tendência inata, né? Então, o melancólico, características. Olha, Moisés, vamos pensar, ele ficou 40 anos na casa do faraó. Ele foi adotado ali pelos egípcios, estavam matando todas as crianças hebreias quando Moisés nasceu. Ele foi colocado num cesto ali no rio Nilo, enquanto a filha do faraó tomava banho. Depois a filha do faraó o achou e a irmã dele que estava ali, olha que família esperta, né? Que é uma serva da filha do faraó, falou, olha o bebezinho, né? A filha do faraó se encantou pela criança e falou, eu quero ficar com ele. Aí a irmã dele que estava ali como serva da filha do faraó falou para filha do faraó, se você quiser, eu arranjo uma ama de leite. Quem era ama de leite? A própria mãe de Moisés, né? Para amamentar. Então Moisés foi educado ali. Então pensa bem, o Egito era o centro da cultura mundial. Então ele recebeu a melhor educação que existia na época. Ele aprendeu artes marciais, com certeza, como filho do faraó ali, né? Junto ali, neto do faraó. Ele foi educado na cultura egípcia, estudou as línguas da época. Moisés não era qualquer pessoa, tá, gente? Mas nós vamos perceber a manifestação do melancólico. Apesar dele ter tido toda essa formação para ser um dos melhores líderes, ele sempre se menosprezava, né? O melancólico tende a sentir uma culpa muito grande. Ele tende a ter dificuldade de curtir os seus próprios dons, suas conquistas, os seus sucessos, porque ele tem uma inclinação natural para sentir culpa de tudo. Por exemplo, acontece um terremoto na Indonésia. Muitos melancólicos vão pensar, nossa, é porque eu não rezei ontem, né? Devia ter rezado. O colérico já é o contrário. Isso é culpa daquele povo lá que não preparou direito, né? O melancólico internaliza as coisas, sentindo muita culpa. Então vamos ver alguns traços de Moisés. Mas veja bem, esse temperamento é muito bonito, mas precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Porque senão, as pessoas que têm mais tendência à depressão são os melancólicos. Porque o sanguíneo sente tristeza e passa logo. O melancólico, ele tende a internalizar muito as coisas têm muita profundidade dentro dele. E ele cai facilmente na ruminação, ele fica pensando, por que aquela pessoa me traiu? Eu não sou boa o bastante, eu não sou bonita. E vai indo, voltando, e rumina, e vai e volta. Isso vai levando tendencialmente, né, naturalmente, à depressão, se ele não se apercebe disso, se ele não busca trabalhar-se à luz do Espírito Santo. O melancólico também tem uma tendência à insônia, porque quando ele está ruminando alguma coisa, se ele não trabalha o temperamento com o Espírito Santo, ele deita a cabeça dele e fica ruminando aquilo. Mas por que aconteceu isso? Por que meu patrão disse isso? Por que eu disse isso para meu marido? Eu não devia ter dito. Mas já falou, né, filha? Mas a cabeça vai e volta, vai e volta. É uma tendência natural. Os melancólicos tendem a guardar as coisas dentro de si, né? A imagem para definir o elemento, para definir o melancólico, é a terra. Se você dá uma facada na terra, você tira a faca, mas a marca fica, né? O melancólico se marca, ele internaliza aquilo com uma profundidade. E na combinação dos temperamentos, eu tenho atendido várias pessoas que têm um temperamento sanguíneo com melancólico. Muito sofrido, porque o sanguíneo sente tudo, só que passa de uma vez, né? Só que quando ele é sanguíneo com o melancólico, ele sente tudo, porque o sanguíneo, como eu falei ontem, é dado às tentações e o melancólico pega e traz para dentro, né? Então ele fica naquilo. É uma batalha, é um temperamento lindo, mas uma batalha que a pessoa tem que submeter a si mesma para controlar esse temperamento com o Espírito Santo. Características do Moisés melancólico. Moisés era extremamente talentoso. O melancólico, ele é talentoso porque ele é meticuloso, ele é perfeccionista, né? Geralmente o melancólico tem talento para as artes, para a poesia, para a escrita, para a música, para o teatro, para o lúdico em geral, né? Ele sente muitas coisas e expressa com intensidade. Em Atos capítulo 7, versículo 22, não precisa abrir, Santo Estevão, que foi o primeiro mártir, diz ali do talento, né? Falando de Moisés, ele falou que Moisés foi educado em toda a cultura egípcia, que ele era talentoso. A Bíblia está dizendo, né? Então, a primeira característica do Moisés melancólico, talentoso, ser talentoso, perfeccionismo. Outra característica, Moisés foi altruísta, abnegado, ele sabia se sacrificar pelos outros, pelos ideais. Hebreus capítulo 11, versículo do 23 a 27, não precisa abrir, diz, né? O autor da carta aos Hebreus fala dessa abnegação de Moisés. O sanguíneo, Moisés se sacrificou por aquele povo, ele deu tudo, né? O melancólico, ele não fica no meio, ou ele é muito bom ou ele é muito ruim.
porque ele é perfeccionista, sabe? E esse perfeccionismo, às vezes, causa nele frustração, porque nem sempre ele consegue alcançar tudo ao que ele se propõe, né? Então, Moisés era abnegado. Eu vi uma pesquisa esses dias que comprovava que os melancólicos geralmente escolhem profissões que exigem um alto sacrifício pessoal muito grande. Eles têm essa tendência, eles entendem aonde está precisando de uma pessoa que se doe, eles percebem a dor da humanidade e se lançam, né, para tentar resolver isso. Então, outro traço do Moisés melancólico: Moisés era extremamente leal e fiel. O melancólico, diferentemente do sanguíneo, olha, presta atenção em tudo que o padre está falando, sobretudo você que é pai e mãe, olha os seus filhos, observa, porque você precisa saber o temperamento deles para exigir deles o que eles podem dar e estimular o que eles podem oferecer. Às vezes você acha que o problema é outro, mas é uma tendência natural, né, da pessoa. Então observa o seu marido, o seu filho, você mesmo, você que é irmão sacerdote, pastor, né? Eu tenho aprendido que como a gente precisa, eu cresci demais na direção espiritual, por exemplo, depois que eu comecei a estudar isso, porque eu sei que a Paula, por exemplo, que tem um temperamento, eu posso pedir dela tal coisa e devo não pedir tal coisa. Aí a Juliana, que tem outro temperamento, a Valdênia, eu preciso conhecer o mínimo, né? Claro que eu não vou estudar meticulosamente a vida da pessoa, mas o mínimo eu preciso ter esse insight. E é interessante, depois que eu comecei a estudar isso, eu bato o olho numa pessoa, eu chego numa casa, eu já faço mapeamento. Eu tenho facilidade para isso, essa pessoa é assim, ela está tendo esse problema com o marido está reagindo de tal jeito, e o marido não entende que isso que ele fala fere ela e ele acha que ele está ajudando. Em 5 minutos, depois a gente vai conversando, a pessoa: nossa, padre, como você percebeu? Porque eu fui estudando e também o Espírito Santo, claro, ajuda, né? Então, é preciso a gente ter esse conhecimento aplicado ao que a gente faz. Você que é um empresário, né? Você que é um chefe de setor, um responsável, um gestor público, um vereador, um prefeito, um deputado, não sei. Precisa incorporar esse conhecimento. Mas não é só um conhecimento técnico, é um conhecimento à luz da palavra de Deus. Nós estamos estudando um personagem bíblico. Você está percebendo que o padre está trazendo sempre personagens bíblicos e santos para, a partir deles, mostrar a tendência natural e mostrar o agir da graça, como o Espírito Santo trabalha e eleva as tendências naturais negativas. Então, como eu disse, o capítulo 14, 15 e 16 do Êxodo mostra como Moisés era leal a Deus, como ele sempre estava ali se abnegando, buscando estar com Deus, né? É claro que Moisés não era perfeito, a Bíblia também mostra que ele era humano, mas o melancólico, diferentemente do sanguíneo, que tem muita facilidade de fazer amigos, o melancólico tem mais dificuldade, mas quando ele faz, ele é leal até o fim. É uma característica. Outra característica do Moisés melancólico é o complexo de inferioridade. O melancólico tende a se sentir inferior, a ter pena de si mesmo. Veja bem, Moisés, entre os hebreus, muito provavelmente era alguém que tinha melhor educação. Os hebreus eram escravos, gente. Moisés foi educado na casa do faraó, como eu disse, com artes marciais, com ciências. Os egípcios eram muito inteligentes, era um império, né? Tem muita coisa até hoje que se estuda da cultura egípcia, não dá para negar. E mesmo assim, ele se sentia inferior. Claro, essa é a tendência do melancólico, não elevado pela virtude, pela oração, pela mortificação, pela graça de Deus. Talvez, se você é e já pedalou um pouquinho, isso já está um pouco mais submetido ao Espírito Santo, né? E você não tem assim, mas olha para a tendência natural dentro de você. Olha só o que prova o complexo de inferioridade de Moisés. Êxodo 3:11, não abra, só saiba, o padre está fundamentando na Bíblia, né? Moisés disse para Deus, quando Deus apareceu para ele ali na sarça ardente, né? Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito, Senhor? Quem sou eu? Pô, você é simplesmente um cara que foi preparado desde o ventre da mãe, bem dizer. Porque eu vejo na história de Moisés uma ação da graça, da providência de Deus, que não quer o mal, mas que tira um bem maior dos fatos ruins, né? De maneira prodigiosa e misteriosa, Moisés foi preparado por Deus para isso. Ele recebeu a melhor educação vigente na época. É claro que o Espírito Santo capacita, mas de aptidões humanas ele era muito dotado. Outra coisa que manifesta complexo de inferioridade, essa tendência melancólica em Moisés. Êxodo 4:1, mas quem vai crer em mim? Quem vai ouvir a minha voz? Ninguém acredita em mim, né? Mas Deus já respondeu para ele, Êxodo 3:12, eu estarei contigo, Moisés. O que mais você precisa, né? Eu vou manifestar os meus sinais, mas ele sempre arranjando essa desculpa. Êxodo 4:10, eu não sei falar em público, eu nunca fui eloquente, eu tenho a boca pesada, a língua pesada.
Mas no Êxodo 4, livro do Êxodo 4, 11, Deus disse: quem fez a boca do homem, Moisés? Quem fez a boca? Eu serei a tua boca e ensinarei a você o que há de falar. Olha quanta desculpa o bendito do Moisés melancólico foi dando, né? Eu não sei falar. Moisés, fica na sua. Quem que criou as bocas de todo mundo? Não sou eu, não sou Deus. Então, eu não estou te enviando, meu filho. É a tendência, né? Outra tendência melancólica presente em Moisés, Êxodo 16, 20. A ira de Moisés. Claro, melancólico não é o colérico que já explode de uma vez, mas ele tende a guardar uma ira no coração, uma raiva reprimida que se torna uma ira depois, né? Quando ele manifesta, sai de baixo. Ele tende a ser vingativo, porque ele fica ruminando: aquela pessoa fez isso, aquela pessoa falou isso, né? Você vê que quando, por exemplo, em Êxodo 32, 19, quando ele chegou e viu o bezerro de ouro, ele já quebrou o bezerro de ouro. Se entrasse alguém na frente, acho que ele quebrava a pessoa também, né? Essa tendência. E a última expressão, tendência do Moisés melancólico, Números 11, capítulo 11, versículo 1 a 15, a tendência à depressão. Moisés foi um dos 3 personagens da Bíblia que pediu a Deus a morte. Você vê, a tendência depressiva dele foi tão grande. Nessa passagem ele falou: Senhor, se for para viver assim, me mata então, né? Olha só, o melancólico, ele é muito intenso, né? Se fosse o colérico, ia falar: Senhor, me ajuda aí, né? A culpa é desse povo, não é minha. Mas ele foi se nutrindo dessa autopiedade, se sentindo incapaz, achando que a culpa era dele, e pediu para Deus o matar, né? Aí Deus disse: Moisés, pega leve, esse povo, antes de ser problema teu, é meu, tá? Por quê? Porque o melancólico, ele vai assumindo sobre si, vai ruminando. Mas gente, mas não era o que estava fazendo Moisés querer morrer e ter depressão. Não eram os problemas, mas era a forma como Moisés enfrentou, reagiu aos problemas. Deus disse para ele: Moisés, esse povo é teu ou é meu? Ah, Senhor, acho que é teu, né? Moisés, quem tem que estar depressivo aqui sou eu, meu filho. Levanta a cabeça e eu não estou. Quem né? está depressivo sou eu. Claro, usando uma analogia, né? Acho que Deus deve ter dado um choque no melancólico Moisés. Acorda, filho. O povo é meu. Mas o melancólico, ele vai internalizando. E se ele tem uma meta de perfeição hoje, amanhã ele vai ter outra, e ele vai se martirizando. Ele tende a ser um juiz implacável de si mesmo, né? E eu vi a outra pesquisa que falava que o melancólico, geralmente, por ele ser muito perfeccionista, ele acaba trazendo esse perfeccionismo para os outros, para os relacionamentos deles. Por exemplo, uma pesquisa mostrava que muitos melancólicos terminaram o casamento com as suas esposas porque as esposas atingiram 90% do que eles esperavam, não 100%. E eles tendiam a amplificar os problemas. Claro, quem fez isso foram especialistas estudando. O cara não percebe, porque o cara melancólico, ele é muito fechado em si, né? Ele tem a tendência a se revolver nos próprios problemas, a ruminar, e tudo fica muito grande dentro dele, né? E ele tem uma tendência a ser egocêntrico. Eu vou falar já dos defeitos, depois eu vou falar das qualidades também, né? Já falei de algumas, claro, falando de Moisés, mas eu vou acrescentar outras. Então, 90%, faltou 10%, eles terminaram o casamento. Você vê, mas é inconsciente. Por quê? Porque um homem desse não percebeu a si mesmo, não entendeu o seu temperamento, que é algo inato, diferentemente do caráter, como eu vim explicando essa semana. Peço por gentileza que você assista aos outros programas dessa semana, porque às vezes chegam mensagens perguntando coisas que o padre já falou 3 vezes, né? Claro que o padre quer viver o fruto do Espírito, que é a paciência. Mas você me ajuda também, se você for vendo, né? Porque tudo, o padre, eu sou bem pedagógico, modéstia à parte, então tudo que você imaginar, o padre está contemplando, só que não dá para falar tudo num programa só, né? Então, prosseguindo, o melancólico é como que hipnotizado pelos seus próprios problemas, e por esse perfeccionismo ser grande, ele tende a levar isso para os outros. Só que ele se torna um juiz implacável de si mesmo e dos outros, como esses maridos que não foram capazes de tolerar 10% de não perfeição das esposas, né? É triste, a pessoa é infeliz se ela não submete isso ao Espírito Santo, se ela não se eleva da tendência natural que quer muitas vezes a arrastar para baixo, né? Olha só, o melancólico muitas vezes é considerado como um temperamento sombrio, hostil, é sinônimo de tristeza no senso comum, mas é um temperamento muito bonito, gente, muito profundo. É dos temperamentos, do meu ponto de vista, o mais profundo na espiritualidade, porque o melancólico tem uma memória de elefante, né? Ele guarda o que é ruim. Mas se ele trabalha para desenvolver aquilo que os místicos chamavam de virtude da memória, né?
do sempre fazer memória dos atos de Deus, das promessas de Deus, do guardar a memória de Deus, ele vai crescendo na espiritualidade, ele sente Deus, ele se entrega no relacionamento com Deus, né? Tem muita coisa boa, né? Porque ele é abnegado, ele é confiável, ele é perfeccionista. Se ele doma o perfeccionismo para não ficar excessivo, ele vai ser um ótimo trabalhador na vinha de Deus, um ótimo profissional. Fraquezas do melancólico: ele é egocêntrico, né? Tende a uma autocontemplação eterna, uma eterna autoanálise. Ele está sempre pensando: como eu cantei, como eu falei, o que eu fiz, o que as pessoas estão pensando de mim. E ele tem que lutar para vencer essa tendência ao egoísmo, ao egocentrismo, centrando a sua atenção em alguém além de si mesmo. Em primeiro lugar, um outro, com O maiúsculo, que é Deus, e também olhando para as pessoas, saindo de si mesmo, vencendo o egoísmo, se colocando num trabalho filantrópico, talvez. Outra fraqueza: ele tende a ser pessimista, porque ele é muito analista e perfeccionista, então ele tende a procurar os problemas, então tem que trabalhar isso para não ser uma pessoa pesada, pessimista, né? Tende a ser muito crítico, inflexível em relação ao que espera dos outros, não consegue aceitar menos que o melhor de todo mundo, né? Mas nem todo mundo consegue dar o melhor, então ele tem que trabalhar a virtude, o fruto do espírito, da paciência, da amabilidade, né? Da calma. Ele às vezes apresenta uma grande alteração de ânimo, né? Então, a salvação do melancólico, ele é vingativo também, como eu disse. A salvação do melancólico é sair de si. A salvação do melancólico é olhar para fora de si, é centrar-se em Deus, é centrar-se no outro, no bom sentido da palavra, né? Centrar-se no sentido de não ficar nessa eterna autocontemplação, né? E qual que é o defeito dominante do melancólico? O defeito dominante do melancólico é a tendência à desesperança, que pode gerar a tristeza e o desespero, a depressão, não é? Melancolia, o pessimismo. Então, como se combate esse defeito dominante do melancólico, que é a desesperança, que é um pecado contra a virtude teologal da esperança? Como se combate? Simples entender: cultivando a virtude teologal da esperança. O melancólico precisa tirar vantagens do seu temperamento. O melancólico precisa aproveitar essa memória para guardar dentro de si quem Deus é, para meditar os atos de Deus. A virtude da memória, diziam os místicos cristãos, os santos místicos. É preciso ruminar positivamente quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele te prometeu, e cultivar a esperança. Eu tenho falado muito sobre as virtudes nesse tempo. As virtudes, elas são um mecanismo que funciona junto. Se você tem esperança, a esperança é pressuposta pela fé. Então você vê Deus, pensa nele, espera nele, e por esperar nele você ama. Virtude da fé, da esperança e da caridade, as 3 virtudes teologais. Então a salvação do melancólico, que tem esse defeito dominante, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório, essa tendência à desesperança, a ver o lado ruim das coisas, a ser pessimista, a ser melancólico, a ficar triste, a desanimar com o mundo e a ser egocêntrico, né? O melancólico tende a ser egocêntrico, a achar que tudo é ele que vai resolver, que se ele rezar o mundo muda, que se ele melhorar o mundo muda. Mentira, né? Ele tem que cultivar a virtude teologal da esperança. E essa virtude, filho, filha, ela é muito prática. Ela é muito prática. O que é viver a virtude teologal da esperança? É deixar de olhar as coisas com os seus olhos humanos e começar a olhar as coisas a partir de Deus. Padre, a igreja está perdida, padre. Será que está mesmo? Será? Olha a partir de Deus, com a virtude teologal da esperança. A igreja é de Deus antes de ser sua. Deus está dizendo para mim e para você o que Ele disse para Moisés: ô Moisés, pega leve, o povo é meu. É difícil tal, mas é que nem o pai que tem filho problemático. Vai jogar no lixo? É meu filho. Vai falar mal do filho problemático para o pai para você ver. Vai brigar. Moisés, esse povo é problema meu, essa igreja é minha. Olha a igreja com esperança, olha a sua família com esperança. Não é uma ingenuidade, uma esperança assim, um otimismo demasiado, como o sanguíneo às vezes tende a ter, né? Se não trabalhado pelo Espírito Santo. Mas é uma esperança que tem como fundamento Deus. Ou seja, eu sei que Deus pode transformar a igreja, eu sei que o Espírito Santo continua dirigindo o curso dos fatos, eu sei que Deus pode transformar a minha família, por isso eu olho a situação do meu casamento, da minha família, a partir de Deus, e luto, claro, faço o meu melhor para transformar o que eu posso, mas eu confio em Deus, eu tenho esperança nele, eu estou esperançando no seu amor, né? Eu enxergo a mim mesmo. O melancólico tende a desistir de si mesmo, porque ele é muito perfeccionista, só que ele é humano, não é anjo, né? Então quando ele cai num pecado de índole afetiva, sexual, humana, moral, nossa, não presto.
olhe a você mesmo com esperança, tá? Porque você é obra de Deus e Deus pode tirar você. É você mesmo, é com você que eu estou falando. Não estou falando com uma câmera não, estou falando com você. Deus pode tirar você desse buraco hoje. Deus pode ajudar você a superar esse vício, esse problema. Você que está na prostituição, na droga, na mentira, o seu pecado não é mais forte do que Deus. E esse temperamento melancólico, veja bem, não trabalhado pela graça de Deus, não elevado pelo Espírito Santo, unido a drogas e bebidas, gente, é uma bomba. A pessoa se implode. Mas Deus pode tirar você mesmo desse buraco. Deus pode te dar sabedoria para você administrar você mesmo e não ficar guardando tudo, ruminando. Às vezes a tua esposa ou o teu esposo tem um temperamento colérico, já te diz uma coisa porque ele é resolvido, ele não guarda nada. E você vai internalizando, passa 6 anos, você me falou aquilo aquele dia. O cara, quando? Nem lembro, né? Claro que o outro tem que melhorar também, se converter um pouquinho, né? Ser mais amável, mas você precisa trabalhar para o seu temperamento melancólico servir a você e não ser o teu senhor. Se você submete o teu temperamento ao Espírito Santo, você não vai ser despersonalizado. As suas tendências naturais vão permanecer, mas você vai ser o senhor do seu temperamento. Quem não domina o seu temperamento é jogado para cima, para baixo, nessa alteração de humor, nessa tristeza profunda. Olha, esse conteúdo, modéstia à parte, é muito útil, muito profundo. Assiste novamente essa palestra. Terça-feira, como eu disse, eu vou estender um pouquinho. Eu concluo falando do temperamento colérico. Vou fazer uma playlist lá no meu canal no YouTube. Lá na Canção Nova Play você encontra essas pregações todas, sabe? Ouve novamente, partilha com outras pessoas. E não é só para você ouvir, é para você aplicar. Qual é o temperamento do seu filho, da sua filha? Qual é o seu temperamento? Qual é o temperamento do seu marido? Daqueles que são seus subordinados no trabalho? Como entender essas pessoas? Como estimulá-las a partir do que elas podem dar? O melancólico precisa ser estimulado à esperança, a olhar para fora de si, a deixar de ficar nessa autocomplacência, essa autoanálise eterna, a olhar para Deus. É preciso dar um ideal para o melancólico que exija abnegação, doação de vida, no qual ele se sinta gastando-se, ele sinta que ele está se gastando por um ideal nobre, que está enobrecendo a humanidade. Use ao seu favor e ao favor da pessoa esse conhecimento, iluminado pela graça de Deus e sempre aplicando os 9 frutos do Espírito. Esse é o termômetro. Amid the quiet of the night, I sense the weight of worries taking flight. But darling, listen close and hear my plea. In this melody I ask, darling, don't you weep for me. In the shadows where fears reside, I find solace in the love you provide. With every step you ease my pain. In your embrace I found shelter from the rain. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side. Saber se nós somos maduros ou não, se nós temos um temperamento, independente de qual seja, controlado, conduzido pelo Espírito Santo. Eu te peço, vem Espírito Santo sobre nós. Pai, em nome de Jesus, derrama agora o Teu Espírito Santo sobre mim, sobre nós que aqui estamos, sobre quem nos acompanha. Espírito Santo, rompe a nossa surdez, rompe a nossa cegueira, dai-nos autoconhecimento à luz de Ti, Espírito Santo, um autoconhecimento inspirado por Ti, Espírito Santo. Dai-nos autoconhecimento e dai-nos também a sensibilidade para observar os outros, para conhecer os outros. Vem Espírito de Deus e nos enche, nos faz compreender profundamente todas as realidades que ouvimos aqui. Provoca-nos, Espírito Santo, leva-nos além das nossas tendências naturais negativas. Vem Espírito Santo, doma o nosso temperamento, amansa o nosso temperamento. Nós nos submetemos a Ti, Espírito Santo. Nós queremos ter um temperamento controlado por Ti, Espírito Santo. Moisés, Deus tirou o melhor dele porque ele se submeteu a Ti, Espírito Santo. Nós submetemos a Ti o nosso temperamento. Faz-nos fortes diante das nossas tendências naturais, que nós não sejamos dominados, subjugados pelos defeitos do nosso temperamento. Vem Espírito Santo, cura-nos, liberta-nos. Eu rezo agora pelos melancólicos, liberta-os, Espírito Santo, da depressão,
da melancolia, do pessimismo, da insônia, do excesso de crítica, do excesso de perfeccionismo, da autocrítica negativa. Eu rezo agora pelos melancólicos, Espírito Santo. Cura esses corações, essas almas. Liberta-os das tendências negativas do temperamento melancólico e faz o melhor do melancólico vir à tona. A fidelidade, o talento, a lealdade, o perfeccionismo equilibrado, a abnegação, o altruísmo. Liberta esse melancólico dessa mania de ruminar o que é negativo, de guardar excessivamente o que é negativo em si. Liberta esse melancólico, essa melancólica da tendência a ser pessimista, triste, negativo, vingativo, a guardar o que é ruim, a ruminar as palavras negativas, a traição, a dor, a perda. Quantos melancólicos magoados, irados contra Deus, contra as pessoas. Vem, Espírito Santo, e nos liberta, nos eleva. Nós não queremos ser dominados pelo nosso pior. Batiza-nos, Espírito Santo, encha-nos, liberta-nos, cura-nos. Dá-nos a graça de ter agora, Espírito Santo, um profundo encontro pessoal com Jesus Cristo aqui. Nos leva ao entendimento profundo, Espírito Santo, de quem nós somos, do que nós precisamos mudar, do que Deus espera de nós, de como nós precisamos nos tornar o homem e a mulher que o teu coração, o coração de Deus criou. Vem, Espírito Santo, sobre nós. E existem muitos melancólicos acompanhando agora o Sorrindo para a Vida e se identificaram. Você percebe assim que você é como se vivesse num quarto cheio de coisas guardadas. A mágoa que guardou, as situações que não conseguiu resolver, a exigência a si mesmo. E agora aos poucos você vai abrindo essa porta. Permita que o Senhor abra essa porta. É a porta do seu coração. E deixe essas coisas saírem. Permita liberar perdão. E se você lembra de alguma pessoa, de alguma situação, você já libera o perdão, dizendo: eu não quero ficar preso, eu não quero mais ficar amarrado, essa tristeza. Você que percebe que essa profunda melancolia atingiu tão fortemente o seu coração que você anda carrancuda, é o rosto fechado e o mais sofrido é você. Mas agora você percebe a força do Espírito Santo que te visita e que vai dando a graça de você equilibrar o seu temperamento. Em Deus, com a graça do Espírito Santo, é possível dominarmos, tirarmos vantagem dos nossos temperamentos. Obrigada por essa visita, Senhor, hoje. Não viva como se tudo dependesse de você. Clame a graça, peça a ajuda do alto, cante comigo, faça sua oração.